Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos resolver o exercício 5. O exercício 5 diz que ele pede, qual seria o máximo valor da carga acidental a ser resistida pela estrutura que está sendo representada aí na figura, sem a utilização de armadura dupla e sabendo-se que a laje pré-moldada ela irá resistir a essa carga. Então, qual seria essa carga acidental que poderia ser colocada aí sobre essa laje? Considerar que o peso próprio da laje, incluindo revestimento e piso, é de 3 kN por metro quadrado e que sobre cada viga existe uma parede de 3 metros de altura e espessura de 15 centímetros. Nós vamos considerar para o concreto a resistência de 20 MPa, o aço CA50 com a resistência de 500 MPa e o peso específico da parede 18 kN por metro cúbico. Então vocês estão vendo aí uma figura representando aí as vigas V100 e V101. São vigas iguais, com a mesma seção, de 12 de largura por 32 de altura, de altura útil, mais 3 centímetros aqui até chegar na altura final, então seria 12 por 35. Nós temos aí que o comprimento dessa viga, o comprimento útil dela aí está de 4 metros, das duas vigas, e que essa laje é uma laje pré-moldada que se apoia nessas duas vigas, não tem apoio nas outras vigas laterais. Então o apoio dessa laje nessas duas vigas, ou seja, toda a carga dessa laje vai ser distribuída para essas duas vigas. Então nós vamos pegar e calcular a carga da laje e vamos dividir por 2. Cada viga vai receber uma parte dessa carga aí. Ok? Bom, que cargas são essas? Eu trouxe aqui um textozinho da norma, que é a norma 6120, que a última atualização dela se deu agora em 2019. Ela fala sobre as cargas para o cálculo de estruturas de edificações. Então ela separa as cargas ou em ações, que ela chama de ações, e seriam cargas ou ações permanentes e acidentais. Na norma anterior, na versão anterior, ela ainda falava permanente e acidental. Essa norma mais nova, ela já trouxe, em vez de acidental, ela já está falando em cargas ou ações variáveis. Então mudou um pouquinho aí a nomenclatura, alguma coisinha assim, o texto mudou bastante da norma, tá? Então eu já estou trazendo aí as informações da norma nova, mas em termos de dimensionamentos, em termos teóricos aí, a gente continua seguindo a mesma metodologia. Então o que acontece? As ações permanentes, elas são ações que vão atuar praticamente de forma constante em todo o tempo da sua construção. O exemplo das ações permanentes são peso próprio da estrutura, elementos construtivos e equipamentos fixos, ok? Além de empuxos de terra e outras coisas que seriam situações que não vão ser o nosso caso nesse exemplo aí, nesse exercício. As ações variáveis são ações que vão acontecer de forma variável na estrutura, não por todo o tempo. Então ela vai ter momentos que essas ações vão acontecer 100% delas, vai ter um momento que vai acontecer menos, e existe uma estatística de quanto que você pode considerar a mais ou a menos nessas porcentagens. Exemplo dessas ações variáveis seriam as ações de uso e ocupação da edificação, como, por exemplo, as pessoas, as pessoas que frequentam, móveis que se movimentam, tá certo? Divisórias também que se movimentam sobre uma laje, por exemplo. Então, isso seriam ações variáveis. E aí, a gente utiliza essa simbologia de G para carga permanente distribuída por unidade de comprimento ou de área e o P para força variável distribuída por unidade de comprimento de área. Então vamos fazer o cálculo aqui da carga permanente. Afinal de contas, o que o exercício está pedindo é o quanto que
essa estrutura vai resistir com relação à carga variável, ok? Ou às ações variáveis. Então, a carga permanente, ela vai ser o peso próprio da própria laje, que no enunciado já diz pra gente que é 3 kN por metro quadrado, já considerando o piso. Então, seria 3 kN por metro quadrado vezes 4,5, que é o comprimento de uma viga até a outra, dividido por 2, tá? Para poder dividir a carga. Então, vezes 4,5 daria um valor de quilonewtons por metro. Ok? Seria uma carga linear sobre essa viga que tem 4 metros de comprimento. E dividido por 2, porque daí vai ser metade para cada uma. Então, vou pegar essa carga que vai ser distribuída nessa área de 3 km por metro quadrado, vou multiplicar por 4,5 para poder achar a carga que fica linear nessa direção aqui vertical, e dividir por 2. Metade vai para uma viga, metade vai para outra viga. Da mesma forma, aí, eu vou pegar agora o peso da parede. Cada viga vai ter uma parede, ok? A parede tem 3 metros de altura, 15 centímetros de largura e um peso específico de 18 kN por metro cúbico. Então, 3 metros vezes 0,15 metros vezes 18 kN por metro cúbico vai dar 8,1 kN por metro. E o peso da viga vai ser o seu peso próprio, né? Que a viga vai ter 12 por 35, né? Então seriam 0,12 metros vezes 0,35 metros vezes 25 kN por metro cúbico, que nos daria aí um valor de 1,05 kN por metro. Tá? E aí, somando essas três cargas permanentes, já em kN por metro cada uma, então vai nos dar um valor resultante aí de PG, né, da carga permanente, fazendo essa somatória de 15,9 kN por metro. Bom, com esse 15,9 kN por metro, a gente já sabe o quanto que essa estrutura já vai ter que suportar, né? Agora vamos calcular o quanto que essa estrutura resiste por si só. Então vamos lá, momento máximo que eu vou poder garantir ali nessa estrutura vai ser o momento para que a minha linha neutra esteja passando entre os limites de domínios 3 e 4. Então, para o aço CA50, no limite de domínio dos domínios 3 e 4, a deformação do aço é de 2,07 por mil. Então, nós vamos fazer a regrinha de 3 para poder verificar o quanto que a relação do X, né, da linha neutra com o D da altura útil vai ser. E a gente chama isso de Kx. Né? Então, essa relação de X, né, a divisão de X por D, é 3,5 por mil, que é a deformação no concreto, dividido por 3,5 por mil, mais 2,07 por mil, 2,07 por mil sendo a deformação do aço. Então, isso dá o valor para a gente de 0,628, ok? Que sempre vai ser assim para o aço CA50. Se for aço CA60, aí já muda. Bom, dessa forma, eu tenho uma correlação entre o meu KMD e o meu Kx. Então, o meu valor aí de KMD vai ser em função de Kx, né, fazendo aí uma equação do segundo grau. Então, KMD vai ser 0,68 vezes Kx menos 0,272 vezes Kx ao quadrado, como a gente já conhece Kx, que a gente já está definindo ali para o limite 3, 4, entre os domínios 3 e 4, que seria a situação onde eu teria o maior momento, também teria maior área de aço, porém sem passar por domínio 4, onde eu teria um aço, né, uma quantidade de aço aumentando muito com relação ao aumento de momento, então a gente sempre para aí nesse limite aí da linha neutra. Então esse valor de KMD está no 0,32. Para o KMD igual a 0,32, a gente sabe que o KMD é a correlação do momento fletor dividido pela largura da viga, vezes a altura útil ao quadrado, vezes a resistência de cálculo do concreto. Então, o que eu quero calcular é o momento. Então, esse momento para o KMD 3,4 é o momento máximo. Então, meu momento de cálculo máximo vai ser o KMD, que é 0,32, vezes o BW, que é 0,12 metros, vezes a altura útil, que é 0,32, né? 0,32 metros. Ok.
vezes a resistência do concreto, que é 20 mil quilonewtons por metro quadrado, dividido por 1,4. Isso aí está dando um resultado aí de 56,155 quilonewtons metros. Tá? E como esse é um momento de cálculo, na viga, esse momento de cálculo, ele vai ter que ser menor, né? O momento na viga tem que ser menor para que eu possa utilizar esse momento de 56 kN como um momento de cálculo. Então eu vou pegar o meu momento de cálculo, vou dividir por 1,4 para achar o momento que a viga pode receber, né, de solicitação para o momento fletor. Então dividindo 56 por 1,4, eu chego no valor de 40,11 kN vezes metros. Ok? Bom, aí eu vou entrar na nossa equação para o cálculo de momento no centro aí da minha viga, considerando minha viga biapoiada. Então meu momento é igual à carga linear total aí da viga vezes o comprimento da viga, que é 4 metros, né, ao quadrado sobre 8. Então eu vou fazer essa conta. Na verdade eu já conheço o momento, já conheço o L, que é 4, e eu vou calcular o P. Então o meu P, que é a carga linear total, que pode estar né, atuando ali na minha viga, vai ser igual ao momento, que é 40, vezes 8, dividido pelo comprimento da viga, que é 4 metros ao quadrado. Então isso está dando um valor em quilonewtons por metro de 20,055 quilonewtons por metro, ok? Então 20,055 quilonewtons por metro é maior do que 15,9, ok? Ok, isso daí tinha que ser mesmo. Sendo maior, eu vou fazer a conta agora, eu vou subtrair os 20 que eu acabei de calcular pelo valor do 15,9 e vou achar 4,155 kN por metro. Então, esse valor que sobrou seria o valor da minha ação variável, ok? Da minha ação variável. E esses 4,5 que está acontecendo, que está chegando na viga dessa forma, eu vou fazer a conta inversa que eu tinha feito aqui para a laje. Tá? Eu vou querer achar esse valor aqui da carga por metro quadrado, né, que gera essa carga linear na viga. Então eu vou pegar esse valor aqui de 4,155, que está aqui, vou dividir pelo comprimento, né, pela distância entre uma viga e outra, que é 4,5, e vou dividir por 2, né, ou multiplicar lá por 2, né, aqui estou multiplicando por 0,5 aqui, ou multiplicar por 2 em cima, tanto faz aqui. Então, fazendo essa conta aqui, eu chego numa carga na laje de 1,847 ou 1,85. Ou seja, a minha estrutura, para que eu não tenha problema de colapso ou de estar trabalhando abaixo dos fatores de segurança estipulados por norma, a minha estrutura ela já tem uma carga permanente e ela suporta uma carga acidental ou variável de até 1,8847 kN por metro quadrado. Ok? Agora vamos só, para a gente finalizar, o exercício ele pede isso, né? Mas vamos entender o que é esse 1,847 kN por metro quadrado. Eu peguei a tabela da norma, que é a tabela 10 da norma 6120 de 2019, ela traz os valores característicos nominais das cargas variáveis. Então ela diz o que nós podemos considerar como valor mínimo. Então se eu achei o valor de 1,847, eu estou acima do mínimo que a norma diz que eu devo considerar para as cargas de laje, onde eu tenho dormitórios, sala, copa, cozinha e sanitários para edifícios residenciais. Aqui eu estou trazendo um exemplo, né? Aí a tabela é enorme, tem várias outras informações. Mas, por exemplo, para a dispensa, área de serviço, lavanderia, a norma já disse que o valor mínimo que eu devo considerar para a carga variável seria de 2 kN por metro quadrado. Então, a gente observa que se eu for chegar nesse valor de 2, eu ultrapasso aí o valor que eu poderia considerar aí para fazer o dimensionamento da viga, né? Agora, se eu for utilizar aí para dormitório, sala, copa, cozinha e sanitário, tá ok, tudo tranquilo. Então é isso aí, foi isso que eu acho que é esse que é o objetivo aí desse exercício, da gente fazer o cálculo e também fazer uma análise crítica do resultado. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos.